Irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus porque você está aqui, porque nós escolhemos hoje estar aqui nesse culto de celebração. Se há festa no céu, há festa aqui também, nesta casa, nessa igreja, e hoje o nosso coração está transbordando. Eu estava lembrando hoje de manhã em casa, quantos marcos nós vivemos como igreja em tempos de batismo, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus falou conosco quando nós chegamos aqui seriam sobre os batismos extraordinários, e nós já vivemos tantas coisas no Senhor, e depois nós nunca mais paramos, e nós nunca vamos parar de receber pessoas, de conduzi-las a Jesus, ajudá-las a andar nos caminhos do Senhor, descer as águas. O seu José testemunhou aqui, que lindo, seu José, é isso mesmo, um dia o Senhor tomou essa decisão na sua vida e está aqui até hoje, né? Louvado seja Deus pela sua vida, e eu sei que isso também vai acontecer na sua vida, você que vai se batizar hoje. Nós estamos com muita expectativa, eu tenho certeza que a presença de Deus já está se manifestando aqui e vai ser ainda melhor, amém? Mas antes eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração aqui, queimando. Estava agradecendo até a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos. E eu quero convidá-los então para nós lermos dois textos aqui. Você pode abrir a sua Bíblia de papel. Quantos lembram que o pastor César falou da Bíblia de papel? Está trazendo aí, ó, a pastora Nega já mandou até que eu só estou trazendo mesmo, né, gente? Aí, se você por acaso não trouxe a sua Bíblia de papel, você pode acompanhar aqui conosco a leitura ou no seu aplicativo aí. Então, primeiro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, vou esperar quem está com a Bíblia de papel. Aí a gente esquece. Aí, 1 Tessalonicenses, as cartas ali de Paulo, diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Repete comigo, todas as circunstâncias. Isso, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora mais um texto que é mais fácil de encontrar, Provérbios, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 3. Provérbios, capítulo 6, versículo 3, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Até aqui, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, pedir para o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa manhã, para que Ele fale com você. Dê liberdade para o Espírito Santo hoje fluir nesse lugar em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, porque nós estamos aqui na tua casa. Que privilégio. Como o texto que foi mencionado aqui, a pastora Giovana citou no domingo passado, eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O nosso coração transborda de alegria por poder estar aqui, por podermos estar em família, mas principalmente por poder estar na presença do nosso Pai. Então nós pedimos agora nessa manhã para que o teu Espírito fale conosco, ministre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos no mês da gratidão. Isso já foi mencionado aqui. Agora eu preciso dizer para vocês que isso não quer dizer que a gente exerce gratidão só em dezembro, né? Aqui nessa igreja. Não, misericórdia, né? Não, mas é porque é o mês que a gente olha para trás, faz uma retrospectiva de tudo o que passou, uma avaliação. Não é por isso, certo? O mês da gratidão é só um período, né, estrategicamente planejado para a gente falar mais diretamente a respeito deste tema, assim como nós fazemos as séries, assim como nós fazemos o mês da família. Porque nós não cremos, irmãos, que gratidão é apenas um dia, ou um mês do ano, ou só uma frase que a gente fala ali no meio da nossa oração. Não. Irmãos, gratidão é uma cultura, gratidão é um estilo de vida, é um caminho. E assim como toda cultura,
é algo que leva tempo para fazer parte da nossa vida. É algo que muitas vezes leva tempo para ser implantado. E o desafio, irmãos, não é vir hoje aqui, ou durante esse mês, e me posicionar aqui, levantar minhas mãos e falar assim, hoje eu vou agradecer, né? Tem gente que tira um dia, hoje é o dia que eu vou agradecer. O nosso desafio é permitir que a gratidão se torne uma cultura na nossa vida, no nosso meio. Então, esse não é um assunto simplesmente de coaching batido aí não, irmãos. É um assunto muito sério, é um assunto que precisa ser levado a sério. Eu quero te dar um exemplo da seriedade do assunto da gratidão. Você deve se lembrar, lá no Jardim do Éden, quando aconteceu o primeiro pecado. Irmãos, veja o quanto isso é sério. A serpente levou Eva a se virar, a se voltar contra o Senhor, falando para ela que ela não tinha tudo, que faltava algo ainda na vida dela. Irmãos, veja o absurdo. O absurdo, como é que alguém que vivia num paraíso perfeito, com tudo que ela precisava e ainda mais, com a presença manifesta de Deus todos os dias, como uma pessoa assim, dessa forma, poderia ainda estar insatisfeita e acreditar que realmente faltava algo? Irmãos, foi o que Eva fez. Eva acreditou realmente que faltava algo, mesmo tendo tudo. Bastou uma sementinha de ingratidão no coração dela para que ela caísse em pecado. Agora, é importante nós sabermos, irmãos, que Eva, ela é a tipificação da noiva de Cristo. Eva é a tipificação da igreja e que, como nós, mesmo tendo tudo, veja nós como igreja, mesmo tendo tudo, ainda temos um coração ingrato. Não é verdade? Aí de vez em quando a gente acha que precisa ir lá no mundo buscar alguma coisa que eu não encontro em Deus, que eu não encontro na igreja. Esse é o nosso grande problema, irmãos. Agora, olhando para a Bíblia, ainda veja um pouquinho mais à frente o povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel tinha cultura de murmuração. E o que é murmuração? Murmuração, irmãos, nada mais é do que um descontentamento, uma insatisfação, não está bom do jeito que está. É uma cultura de desonra. Nada está bom, né? Mas a gente está indo para a terra prometida. Mas o deserto, mas é carne, mas é sol, mas é areia quente. Nada estava bom. E isso, irmãos, fez com que eles morressem na sequidão. Fez com que eles morressem no deserto. Sabe, outro dia eu estava pensando a respeito disso, porque eu cheguei aqui, acho que foi até no mercado que isso aconteceu. Estava calor esses dias e daí a pessoa falou assim para mim, assim, nossa, está muito calor, né? Eu falei, tá calor, só que eu gosto de calor. Eu falei, nossa, é verdade, está calor. Na hora, o Espírito Santo me mostrou que uns tempinhos antes, pouco tempo antes, eu estava ali no mercado falando com a pessoa, meu Deus, que frio, esse frio que não passa, meu Deus, que frio longo, porque é assim, não é, gente? Quem aqui não reclamou do frio longo que estava? Até quem gosta de inverno estava achando ruim já, né? Eu falei, para você ver como é que a gente sofre, gente que gosta do calor. Mas aí, daí um pouquinho eu estava aqui, concordando com a murmuração da pessoa que estava muito calor. Na hora eu falei assim para a pessoa, falei, viu? Olha como a gente reclama, né? Eu falei, esses dias a gente estava falando do frio, agora nós estamos reclamando do calor. Ainda eu brinquei com ela, eu falei assim, às vezes é até difícil Deus ouvir as nossas orações, porque a gente cada hora está pedindo uma coisa diferente, a gente nunca está contente. Irmãos, mas veja como às vezes a nossa cultura é de ingratidão e de murmuração. Você já reparou que para você puxar assunto com alguém, a gente entra em uma murmuração? Viu? E o governo? Pronto. Na verdade, a gente puxa assunto com as pessoas, trazendo polêmicas, trazendo coisas que vão fazer a pessoa murmurar e reclamar, e falar da sua insatisfação. Você conhece uma geração assim? Sabe, outro dia, eu estava avaliando o meu coração a respeito disso. O quanto essa cultura de insatisfação já entrou, talvez, no meu coração e na minha vida. A cultura vem da palavra dar culto.
dar culto. A cultura que tem na minha casa, a cultura que tem na minha mente, na minha vida, na minha cidade, na minha igreja, depende de quem eu cultuo. Depende a quem eu cultuo. Irmãos, isso é muito importante. Todo ingrato é alguém que cultua a si mesmo. Cultua os seus próprios desejos, cultua as suas necessidades. E uma das palavras para cultura é a palavra cultivo. E quem cultiva aqui, quem planta, né, sabe que para cultivar existe um processo. E esse processo leva tempo e dedicação. Então o implante da cultura de gratidão, ela leva tempo, ela não é do dia para o outro. Sabe, esses dias eu estava tomando café da manhã, eu estava orando ao Senhor, eu estava falando com Deus. E na hora nesse momento ali, eu ouvi Deus falando assim para mim. O Espírito Santo me disse: a palavra gratidão vem da palavra graça. Dessa forma. E eu até cheguei a dar uma dúvida. Falei, nossa. Aí fui para ver, fui pesquisar. E realmente, irmãos, a palavra gratidão, ela tem origem no latim. E vem da palavra gratus, que quer dizer agradecido, e grato, que vem da palavra gratia, que quer dizer graça, bênção, dádiva. É isso que é graça, é uma bênção, é uma dádiva. A palavra gratia, ela se refere à graça, ela se refere a um favor imerecido, uma bênção, um presente. A gratia é a fonte daquilo pelo qual se sente gratidão. E eu pergunto a você hoje, pelo que você é grato? Onde na sua vida você consegue reconhecer a graça de Deus, para que isso se torne em gratidão? Sabe, o pastor Cezinha já mencionou aqui em outro momento, uma das traduções para a palavra graça é rir. Isso mesmo. E é por isso que às vezes a gente fala assim, fulano está fazendo graça, né? Está fazendo gracinha, que faz rir, não é? A tradução mais próxima da palavra graça é ridículo, que quer dizer digno de rir. Olha só, que legal. Eu sei que eu fui alcançada pela graça quando aquilo que eu estou vivendo chega a ser ridículo, é impossível, é digno de uma gargalhada. Você já viveu alguma coisa assim na sua vida? Você dá até risada, fala, não, gente, é para rir, olha isso. Sabe, foi o que Maria cantou. Quando por meio do anjo, ela ficou sabendo que ela ia ser mãe de Salvador. Oh, meu Deus, que isso, que privilégio, que alegria. E algumas vezes nós olhamos para a nossa vida em algumas situações e a gente chega até a rir de tão ridículo que é. E isso é o que acontece quando nós estamos vivendo o ridículo. Isso é o que acontece quando nós estamos vivendo a graça de Deus sobre a nossa vida. Sabe, é quando você ganhou algo pelo qual você estava orando, mas talvez sem expectativas. É quando você estava talvez no meio de uma necessidade e ela foi milagrosamente suprida. É quando aquele diagnóstico médico foi contrariado pela medicina do céu, irmãos. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Isso é ridículo, é digno de risada. Gênesis capítulo 18. A Bíblia mostra para nós que Sara, ela riu no íntimo dela, quando ela ouviu lá atrás o anjo prometendo para Abraão, vocês vão ter um filho. Ela riu aqui dentro, porque ela pensou, capaz, isso é ridículo, um milagre desse, eu já sou velha, meu marido também já é velho, como que isso pode acontecer? Então o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, irmãos, ele confrontou Sara. Você está rindo, né? E a Sara falou, não, porque ela riu. A Bíblia fala que no seu íntimo, aqui dentro, né? E ela falou, não, eu não ri. Ele falou, sim, você riu sim, eu vi que você riu. E então o anjo, ele reiterou para ela que no ano seguinte ela teria um filho. Ele falou, olha, você riu, mas é isso mesmo, Deus falar para você, chega a ser ridículo, né? Você vai rir mesmo, pode rir, porque é graça sobre a sua vida. Você vai ter um filho na sua velhice, porque a graça era tão absurda que Sara até se confundiu. E o anjo ainda falou assim, olha, e vocês vão ter esse filho, e o nome dele vai ser Isaac, que quer dizer aquele que ri. Presta atenção nisso.
Aquele que ri é uma das traduções para o nome Isaac. Então, irmãos, a geração de Abraão, o início da promessa de Deus, as primícias do povo de Deus, ela se inicia com esse entendimento, irmãos, que a graça de Deus está sobre a nossa vida, amém? A graça de Deus esteve lá no início da geração do povo de Deus, ou seja, da minha e da sua geração. Então, essa graça está sobre a nossa vida. A nossa vida foi projetada para ser assim, debaixo da graça, ou seja, cheia de boas gargalhadas, cheia de boas risadas. Quantas coisas você já viveu assim na sua vida? Eu gostaria que você se lembrasse disso. Sabe, muitas pessoas, irmãos, hoje estão sofrendo porque elas simplesmente não conseguem reconhecer a graça de Deus sobre suas vidas. E infelizmente, irmãos, a ingratidão, ou seja, a falta de reconhecimento da graça de Deus sobre as nossas vidas, ela tem sido algo muito e muito crescente na nossa geração. Irmãos, nós somos mal acostumados. Nós aprendemos que se não for do meu jeito, então eu não quero. E às vezes a gente até idealiza como é que Deus tem que realizar um milagre na minha vida. Tem que ser desse jeito, Senhor, o milagre. Não é verdade? Sabe, recentemente teve um vídeo, talvez você tenha visto, de uma adolescente por volta de uns 17 anos, 16 anos, 17. Esse vídeo viralizou na internet, porque uma pessoa filmou de longe. Essa moça, ela fez birra de verdade, como birra de uma criancinha de 2 anos. Ela se jogava no chão, eles estavam num lugar público, ela batia os pés no chão e ela falava, eu quero um iPhone e tal, não lembro, 17. E a mãe dela, gente, passando a maior vergonha, judiação, ela queria aquele celular e ela falava assim, você tem a obrigação de me dar. E a mãe dela falava, não, você já tem um iPhone. Ela falava, você tem a obrigação de me dar. Insatisfeita, completamente, chegou a fazer uma cena dessas. Também, talvez você tenha visto uma outra polêmica que saiu até no jornal, mais ou menos em maio aí desse ano, gente, eu achei um absurdo. Naquele momento eu lembro que eu senti tanto temor no meu coração, porque foi um jovem de 21 anos, que processou o próprio pai, porque ele não tinha dado para o filho um carro de luxo como presente, irmãos. E você sabe o que ele alegou? Ele alegou danos psicológicos. Porque o meu pai me prometeu e ele não me deu um carro de luxo. Irmãos, o juiz achava aquilo um absurdo, foi terrível. Porque é uma geração que vive em busca do que ainda não tem. E não consegue se contentar, não consegue olhar para trás e valorizar os favores, as bênçãos, os presentes de tudo aquilo que já recebeu na sua vida. E justamente porque não consegue ser grato por aquilo que já recebeu, fica impedido de receber mais. E mesmo que receba, não vai estar bom. Sempre quer mais e mais e mais. Sabe, irmãos, há muitas pessoas que não reconhecem a graça de Deus, não reconhecem Deus em suas vidas, abençoando, trazendo, derramando sua graça sobre elas. Muitas pessoas não reconhecem, muitas pessoas pensam que tudo aquilo que elas têm é mérito próprio. Foi eu que conquistei, não, isso aqui não foi nada de Deus, eu conquistei. Talvez a gente não pense isso no todo na nossa vida, mas às vezes a gente pensa em áreas. Eu sou esse profissional porque eu estudei, eu me dediquei nessa faculdade. Irmãos, Nabucodonosor, ele não reconhecia Deus na vida dele. Ele era um rei muito próspero, o reinado de Nabucodonosor era extremamente próspero. Mas ele achava que tudo era pelo seu próprio esforço, pelo seu mérito. Ele achava isso. Ele achava que ele era praticamente um Deus. Ele achava que ele era um Deus. Ele mandou construir estátua para todo mundo adorar ele. Eu sou demais. Eu não reconheço a Deus. E ele teve muitas chances de reconhecer isso, mas ele não reconheceu. E ele achava que só o povo precisava de Deus, e ele não. Então ele falava para o povo, pode adorar, adora a Deus. Quando ele viu lá
o quarto ser na fornalha. Ele falou, não, é verdade, adora, mas eu não preciso. Eu sou demais. Até o dia, irmãos, que ele virou um animal. Literalmente começou a nascer pelo, garra. E ele foi entregue aos seus próprios instintos. Sabe onde ele estava? Pastando. Pastando. Irmãos, hoje muitas pessoas vivem assim. Sem reconhecer Deus nas suas vidas. Sabe, é aquela pessoa que faz o que quer. Que vive em busca de satisfazer os seus próprios desejos, as suas paixões. O seu instinto animal, irmãos, porque nós somos animais racionais. E são as pessoas que não têm domínio próprio. É aquela pessoa que não consegue falar não para pornografia. É aquela pessoa que não consegue falar não para um vício. É aquela pessoa que não consegue falar não para um adultério. Ela não consegue falar não para o pecado, porque ela está totalmente entregue aos seus instintos. Ela não consegue controlar a si própria. Essa pessoa é a pessoa que vive na desgraça, ou seja, sem a graça de Deus. Irmãos, a gratidão ela precisa ser uma constante no nosso coração. Um estilo de vida pelo qual nós precisamos nos esforçar para viver. Agora, o texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A Bíblia fala, sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus? Que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias. Irmãos, aqui está um grande segredo que exige tudo de nós. Irmãos, ser gratos, independente das circunstâncias. Eu acho que a nossa gratidão ela está limitada às circunstâncias, não é? Você consegue exercer esse nível de gratidão na sua vida? Eu tenho avaliado muito isso em mim. O nosso problema, irmãos, é que nós aprendemos a ser gratos só pelas coisas boas, pelas coisas que nós gostamos. E talvez nós estamos aqui falando hoje aqui para você sobre gratidão e você está aí pensando no seu coração, mas eu não... Esse ano foi muito difícil, 2025. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, não vejo a hora que acabe, porque foi um ano muito terrível, muito pesado. Talvez eu estou falando aqui com você sobre gratidão e você está falando, mas eu estou com dificuldade financeira, eu não consigo pagar as minhas contas, eu não consigo passar no vestibular, eu estou com uma enfermidade, eu estou desempregado, meu casamento está se desestruturando. Talvez você esteja pensando isso. Sabe, irmãos, a Bíblia fala, no texto que nós lemos de Provérbios, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quando a Bíblia fala, seja grato em tudo, ela também fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O Senhor, Ele está presente na nossa vida, mesmo quando os caminhos pelos quais nós estamos passando não parecem revelar a graça de Deus sobre nós. Porque tem caminhos que a gente passa que é assim, não, isso aqui não se parece com a graça de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer nesse momento o Senhor em todos os nossos caminhos. Sabe quem foi assim? Jó, a Bíblia fala para nós, capítulo 2, versículos 9 e 10, a Bíblia fala que depois de toda a luta que sobreveio sobre Jó, ele foi tentado pelos amigos dele e até pela esposa dele a reconhecer o Senhor, a não reconhecer o Senhor, mas a culpar a Deus, colocar a culpa em Deus, amaldiçoar Deus e morrer. Gente, a esposa dele falou isso, eu falo que ela é uma desauxiliadora, que horror que ela fez, mas ela fez isso mesmo. Mas Jó sabia que o coração dele precisava reconhecer o Senhor em toda e qualquer situação da vida dele. E o resultado disso foi que a sua sorte foi mudada e ele teve muito mais do que ele havia perdido. Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 4, versículo 12, que ele sabe viver com muito, ele sabia viver com pouco, não importava. Paulo escreveu coisas maravilhosas, reconhecendo o Senhor, feliz, grato de dentro de prisão. Nós falamos sobre isso aqui na série da fé.
A vida dele foi totalmente dedicada à pregação do evangelho, porque ele sabia que não importavam as circunstâncias. A graça que ele já havia recebido sobre a vida dele era suficiente para uma vida inteira de gratidão e de devoção ao Senhor. Eu quero que você preste atenção em Jesus. Jesus, a Bíblia fala para nós, em muitos momentos, Jesus era extremamente grato. Mas eu quero citar aqui um momento específico, quando lá na multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia faz questão de deixar registrada aqui a primeira coisa que Jesus fez. Jesus, quando ele pega os 5 pães e os 5 pães e os 2 peixinhos, olha Lucas, me ajuda aí, que quase que eu errei. Quando ele pega na mão, a Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez, ele deu graças. Ô, gente, Jesus sabia muito bem que aquilo que ele tinha ali nas mãos jamais seria suficiente para alimentar a multidão. Todo mundo sabia, era óbvio. Mas o coração dele fez ele agradecer. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças por isso que eu tenho. E só aí, depois disso, que a multiplicação acontece. Irmãos, o milagre aconteceu. Só que essa porta foi fundamental para a multiplicação. Eu creio que está registrado lá para que nós possamos hoje também compreender isso. Irmãos, o grande problema é que a gente quer ser grato só depois de ver a multiplicação. Só depois de ver o milagre. Porque antes disso eu não consigo acreditar e enxergar a graça de Deus sobre a minha vida. Eu não consigo reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Irmãos, a verdade é que o milagre ele vai acontecer justamente quando nós, olhando para aquilo que nós já temos na nossa mão, nós somos capazes de ser gratos e reconhecer que através desse pouco, Deus pode transformar em muito, amém? Irmãos, para que nós possamos ter esse tipo de pensamento, para que nós possamos de fato conseguir ser gratos pelo pouco, ou às vezes até na luta, na dificuldade, nós precisamos entender o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 28. A Bíblia fala, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração e ele fala, eu sei que Deus faz tudo cooperar para o meu bem. Você entende isso? Eu sei. Deus faz tudo, exatamente tudo cooperar para o meu bem. Então nós entendemos que todas as circunstâncias na nossa vida, não importa quais sejam, elas podem ser um motivo de gratidão. Porque eu sei que até mesmo as dificuldades, até mesmo as lutas, as minhas batalhas, Deus vai fazer elas cooperarem para o meu bem. E é por isso que a Bíblia nos incentiva a sermos gratos em toda e qualquer situação, porque eu tenho esse entendimento. Eu sei que até a minha luta vai se transformar em bênção, em nome de Jesus. Então eu quero finalizar, irmãos, eu creio que nós já entendemos isso, dessa importância da gratidão. Eu quero finalizar falando bem rapidinho aqui para você, 2 resultados, 2 coisas que a graça ela gera na nossa vida. Porque a graça ela tem frutos em nós. Quando nós entendemos a graça de Deus, quando nós temos essa revelação de que a nossa vida ela pode ser uma gargalhada, a nossa vida ela chega a ser ridícula, porque nós estamos debaixo dessa graça. Então, essa graça me conduz a 2 ações. E a primeira ação que ela me conduz é a conversão. Sabe, este outro dia nós estávamos falando ali em casa, eu e o Lucas e o Davi. O que é converter? Às vezes a gente pensa assim, converter é mudar de religião. Irmãos, converter é mudança de caminho, mudança de atitude. Você talvez já tenha mudado aí de religião 1 ou mais vezes, quem sabe, mas talvez ainda não tenha convertido de fato, mudado o seu caminho. É quando nós estamos indo por um caminho que ele vai dar no lugar errado, um caminho ruim. Então nós entendemos que ele está errado, nós conhecemos o caminho certo, então a gente muda e começa a trilhar o caminho certo. Irmãos,
Conversão é quando eu reconheço Deus no meu caminho. Eu reconheço que Ele sonhou comigo. Ele me formou no ventre da minha mãe. Eu reconheço que Ele me deu o fôlego de vida e por isso que eu estou aqui. Eu reconheço que Ele sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Eu reconheço que Ele enviou o seu único filho para morrer no meu lugar e para pagar a dívida dos meus pecados com preço de sangue. Eu reconheço que Ele está preparando um lugar no céu para mim e eu reconheço que Ele vai vir me buscar. Quando eu reconheço essas coisas, meu coração é invadido pela graça de Deus. Eu fui encontrado pela graça. Então agora os meus olhos se abrem e eu falo, uau, agora eu preciso mudar o meu caminho. Quando eu tenho essa revelação, eu tomo um caminho diferente do que eu estava indo antes. A Bíblia fala, aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. É mudar a minha conduta, porque agora entendi a graça de Deus. E eu sou grato por isso. Irmãos, foi isso que aconteceu com Saulo. Quando ele compreendeu, a primeira coisa a Bíblia fala que ele pediu para fazer, ele foi então batizado. Mas Saulo, ele entendeu e ele mudou o curso, o rumo da sua vida. E ele mudou tão radicalmente que as pessoas ao redor dele tiveram dificuldade até de acreditar, de tão rápido. A Bíblia cita tantos exemplos, você sabe, o jovem gadareno, a mulher samaritana, Zaqueu, e meu Deus, a gente poderia falar tantas pessoas que compreenderam e mudaram seu caminho. Sabe, o texto que nós lemos ali no início de Provérbios, diz que se nós reconhecermos em todos os caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Ele vai consertar e mostrar para mim o caminho que eu devo seguir, amém? E a última coisa, então, que a graça de Deus me conduz é ao batismo. Ela me conduz ao batismo. E batismo, irmãos, é o reconhecimento público de que eu me encontrei com a graça de Jesus. E que agora eu sou tão grato por isso que eu mudei o meu caminho. Eu converti o meu coração e eu converti tudo que há em mim. Então agora eu vou mostrar isso publicamente. A pessoa que tem o verdadeiro entendimento que Jesus fez por ela, ela não consegue ficar sem se batizar, sem expressar de forma pública aquilo que aconteceu no interior dela. Foi o que eu acabei de falar que aconteceu com Saulo. Primeiríssima coisa que ele quis fazer foi se batizar. A Bíblia fala também que o eunuco, o etíope, no meio do caminho, quando ele entendeu a palavra, o que ele fez? Ele pediu, eu quero ser batizado. Ele se converteu, ele mudou de caminho. Eu quero ser batizado. Batismo é a marca do reconhecimento de Jesus sobre a nossa vida. E isso é o que nossos irmãos vão fazer aqui hoje. São pessoas que entenderam que foram alcançadas pela graça de Cristo. E hoje querem expressar aqui publicamente a sua fé, a sua conversão de caminho. E expressar a gratidão do seu coração por estar vivendo debaixo da graça de Deus. Amém? Irmãos, eu quero orar aqui agora com você. Eu quero